Já tem um bom tempo que eu sigo o conteúdo do Zanfa Senegal e ultimamente ele tem feito Velcaris RPG, que tem sido um prato cheio para ideias de dioramas. Então, levando em consideração essas duas miniaturas que eu já tinha meio que salvo aqui há um bom tempo, eu pensei, bom, por que não? Na minha cabeça, todo diorama conta uma história, então eu deixo vocês com o nosso narrador. Sentem-se e bebam do meu vinho, ou do de vocês, desde que não encoste no meu. Que hoje vos contarei a terrível, trágica e ligeiramente ridícula história do fantasma do pai do garoto da lanterna. Tudo isso se passou nos arredores enevoados da nobre e, tanto quanto fedida, não, digo, bastante iluminada cidade de Solstício, onde a lua nunca brilha do mesmo jeito 2 noites seguidas, e os mortos nem sempre ficam deitados. Nosso conto começa com 3 aventureiros. Bem, aventureiros é um termo generoso? Chamemos de elementos disponíveis. Christophe, o bárbaro covarde, tinha braços como troncos de carvalho e cérebro como noz murcha. Falava muito, lutava pouco e se escondia atrás de qualquer objeto com mais de 2 palmos de altura. Hortelão, o ranger destemido, era um arqueiro habilidoso, mas vivia uma crise de lealdade tão grave e às vezes ficava do lado do inimigo para ver o que acontecia. Sabem como é, né? É o velho e bom só pra ver. E por fim, temos Sir Darius, paladino da luz intempestiva, um homem tão virtuoso que tentava converter até lobos raivosos no meio da luta, um verdadeiro idiota abençoado. Nossa história começa quando os 3 foram contratados por um ancião misterioso chamado... bom, ninguém lembra o nome dele porque ele tossia muito. O ponto é, um garoto havia sido visto andando sozinho por Solstício durante um dos festivais mais importantes da cidade, segurando uma lanterna que brilhava com luz azul, ou amarela, talvez verde. Era uma luz. E era uma luz mágica, um tanto quanto bonita. Mas havia uma maldição garantida naquela luz. Eles encontraram um menino murmurando o nome do pai. Papai, papai, dizia o menino. Hortelão, com sua habitual cautela, que durava até o primeiro som estranho, se aproximou. Quem é seu pai, moleque? Disse ele. O menino aponta um túmulo grande, com um epitáfio mal esculpido. Aqui jaz Brenner, acusado de trair Solstício. Ele jura que não fez nada, foi mal. Ele quer justiça, disse o garoto com os olhos brilhando com a lanterna. A essa altura, Christophe já estava dentro de algum sarcófago aberto, suando frio e gritando: eu disse que isso era uma péssima ideia, como o belo medroso que ele é. E eis que a terra treme. O túmulo do pai do garoto se abre como uma ostra mal-humorada e de dentro surge um fantasma de um guerreiro com cara de poucos amigos e voz de muitos gritos. Quem ousa pisar sobre minha vergonha não lavada? Diz o ser abissal. Sir Darius,
ergue seu martelo. Ou era uma espada sagrada? Bom, ele ergue sua espada, gritando passagens de um livro grosso que usava como escudo em disputas teológicas. Em nome da luz intempestiva, volte para o descanso eterno, espírito injustiçado. Justiça é uma coisa, paladino, revanche é outra, disse o ser amaldiçoado. A luta começou. Darius tentou atirar flechas. Opa, não foi o Darius, espera, só um momentinho, eu tô um pouco confuso aqui. Hortelão tentou atirar flechas, errando duas, acertando uma no Bárbaro, que grita, maldita crise de lealdade, filho da mãe, enquanto o Bárbaro tentava convencer uma lápide a escondê-lo um pouco mais. Você é minha última esperança, Pedrinha. No meio do caos, eis que surge ele, Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba, o coveiro local, um senhor simpático, míope e aparentemente surdo, mas chegou dizendo, tão fazendo reforma noturna do túmulo, eu posso ajudar? Infelizmente, o fantasma viu uma oportunidade, possuiu Ginkgo Biloba com um grito que fez até o vinho azedar nas tavernas mais próximas. Pobre Ginkgo Biloba flutuou, os olhos viraram, ficaram brancos e ele tentou esmagar a cabeça de Hortelão com uma pá, enquanto recitava poemas sobre traição. Sir Darius, entre orações e espadadas, avançou sobre o coveiro possuído e com uma lágrima nos olhos e um grito de desculpe, senhor... Peraí, qual que era o nome do cara mesmo? Desculpe, senhor coveiro, desferiu o golpe final. O corpo caiu, a alma do fantasma foi sugada pela lanterna do garoto, que se partiu em 1000 cacos logo depois. Silêncio. Só o Ranger murmurando, acho que agora tô do lado certo. E Christoph, o acovardado, vomitando dentro de um túmulo. Provavelmente de tanto medo. O garoto olhou para os heróis e disse com voz doce, obrigado, agora meu pai pode descansar. E o senhor Ginkgo Biloba também, eu acho. Desde então, o cemitério de Solstício ficou mais calmo. Ou talvez só mais vazio. O garoto sumiu, como um espírito satisfeito. Os heróis foram pagos com um saco de moedas meio amaldiçoado. Sir Darius doou a parte dele para uma igreja, que pegou fogo no dia seguinte. E o Christoph passou a ter pesadelos com lápides falando com ele. E essa, meus amigos, é a história do fantasma do pai do garoto da lanterna. Um conto de coragem, talvez um pouco de covardia, exorcismo improvisado e coveiros que infelizmente estavam no lugar errado na hora mais sobrenatural possível. Mas uma coisa é certa, aventureiros sempre estarão aí prontos para ajudar. Ou não. Bom, depende. Vamos passando o chapéu aí que contar esse tipo de história dá uma fome danada. Então essa é uma lenda de Velcaris. Espero que vocês tenham gostado. A história é um pouco diferente, porque eu usei de liberdade criativa aqui para dar a minha cara. Imaginem que foi o seguinte, um bardo passando pela Dona Zefa escutou a história do que aconteceu da boca do Zé dos Porcos. Aí deu nisso. Pronto. Espero que você tenha gostado, fique com Deus e eu fui.